O Triângulo das Bermudas, também chamado de Triângulo do Diabo, é uma área de 3,9 milhões de quilômetros no Oceano Atlântico. Compreendida entre o estado da Flórida, Estados Unidos, Porto Rico e o arquipélago das Bermudas, essa região ficou conhecida pelo desaparecimento de navios e aeronaves. Mas antes de falarmos mais sobre este misterioso lugar, peço que deixe o seu like e se inscreva. Sua inscrição faz toda a diferença para o nosso canal. Mistérios e lendas. Vários barcos e aviões nunca mais foram encontrados alimentando todo tipo de especulação. Entre os mais famosos está a equipe da Marinha Americana e alguns navios que partiram em treinamento da Flórida e desapareceu na região em 1945. 5 anos mais tarde, artigos publicados no jornal revelavam os estranhos acontecimentos. Estudos posteriores comprovaram que os aviões eram conduzidos por alguns pilotos inexperientes, com equipamentos de navegação ruins, pouco combustível e às vezes ainda voavam baixo em um mar agitado. Desde então, estima-se que cerca de 50 navios tenham desaparecido sem deixar vestígios nessa região do Oceano Atlântico. À falta de explicações convincentes, surgiram milhares de teorias desde a abdução de embarcações por naves extraterrestres até monstros marinhos engolindo aviões inteiros. A literatura se encarregou de levar a fama da região, exaltando os acidentes e oferecendo argumentos paranormais aos fenômenos. Entre esses escritores está o jornalista americano Vincent Gaddis, de 1913 a 1997. Em 1964, ele cunhou o termo Triângulo das Bermudas, numa série de artigos para a revista americana Argosy. Outro autor que usou a região como cenário de suas aventuras foi o americano Charles Berlitz, de 1914 a 2003. Em seu livro, The Bermuda Triangle, publicado em 1974, aponta que o lugar estaria ligado à cidade imaginária Atlântida. A obra não tem nenhum embasamento científico, mas conquistou o público afirmando que ali estaria o elo para a cidade perdida. Navios e aviões desaparecidos. Em 1918, o cargueiro americano Ciclope abastecia outras embarcações durante a Primeira Guerra Mundial. Tinha 309 pessoas a bordo que não chegaram ao seu destino. Em 1941, outros 2 navios iguais ao Ciclope fizeram a mesma rota e sumiram. Em termos de aeronaves, o avião C-54 levantou o voo da Ilha das Bermudas e encontrou uma tempestade pelo caminho. A grande questão, nesse caso, é por que o piloto não a evitou. Intrigante também foi o que aconteceu com o DC-3 que decolou de Porto Rico para a Flórida, em 1948, com 26 pessoas a bordo. O voo corria tranquilo, e a comunicação entre os controladores era fluida. Entretanto, 20 minutos antes do previsto para a aterrissagem, as torres de controle não receberam mais qualquer sinal. Mistério desvendado. A declinação magnética da região explicaria o comportamento dos equipamentos de navegação, que seriam alterados no Triângulo das Bermudas. Cumpre dizer que alguns acidentes aconteceram resultantes da combinação de erro humano e mau tempo. Entretanto, o mesmo ocorre em outras regiões, provando que não há algo especial naquele ponto em específico. Estudos da Universidade do Colorado apontaram para algumas especificidades encontradas na região. Cientistas observaram nuvens em forma de hexágono que provocam fortes correntes de ar, fazendo surgir ondas de até 15 metros de altura e desestabilizando as aeronaves. Também existem as grandes bolsas de gás que são formadas nesta parte do Oceano Atlântico. Neste cenário, as embarcações e aviões são arrastadas para o fundo do mar e simplesmente desaparecem. A partir de uma nova descoberta, a NASA tentou explicar as singularidades do enigmático local. Segundo os cientistas da Agência Espacial Norte-Americana, o campo magnético terrestre tem um ponto fraco, do tamanho dos Estados Unidos, que se localiza sobre a América do Sul e o sul do Oceano Atlântico.
Essa irregularidade, conhecida como Anomalia do Atlântico Sul, AAS, ou Triângulo das Bermudas do Espaço, mais coloquialmente, é uma região que se localiza no ponto onde o campo magnético do planeta é mais fraco. Os pesquisadores da NASA garantiram que os satélites, quando passam por essa anomalia, são bombardeados com radiação mais intensa do que em qualquer outro lugar em órbita. Isso significa que as partículas dos raios cósmicos solares não são retidas no Triângulo das Bermudas da mesma forma que em outras partes do planeta. Como resultado, os raios solares se aproximam até 200 quilômetros da superfície da Terra, em uma série de sondas na órbita baixa da Terra. John Tarduno, professor de geofísica da Universidade de Rochester, explicou o fenômeno dizendo que naquela região, a menor intensidade do campo geomagnético acaba causando uma maior vulnerabilidade dos satélites às partículas energéticas, a ponto de poder causar danos à espaçonave ao passar pela área. Assim, os satélites que passam pelo Triângulo das Bermudas sofrerão maiores quantidades de radiação a ponto de ocorrerem danos devido a uma descarga ou arco elétrico, disse Tarduno. O campo magnético da Terra protege a uma altura entre 1.000 e 60.000 quilômetros acima da superfície do planeta, mas a baixa altitude do ponto quente de radiação o coloca dentro da órbita de certos satélites, que são bombardeados por prótons que excedem a energia de 10 milhões de elétrons-volts, que é a unidade que representa a variação que um elétron sofre ao se mover de um ponto de potencial A para um ponto de potencial B. Nos primeiros dias da Estação Espacial Internacional, ISS, a anomalia do Triângulo das Bermudas bloqueou os computadores dos astronautas, forçando as agências espaciais a desligar seus sistemas de bordo. Alguns astronautas relataram ter visto estranhas luzes brancas piscando diante de seus olhos. E desde então, os especialistas tomaram todas as medidas necessárias para protegê-los quando cruzarem esta estranha área do planeta. Os cientistas da NASA Vijaya Kwan e Andrew Tambor notaram que a anomalia do Triângulo das Bermudas está se movendo para o leste e crescendo em tamanho. Se você puder presentear a gente com a tua inscrição, eu vou falar o seguinte para vocês. Você não tem noção como a sua força agora, a tua inscrição vai ajudar a gente a produzir mais vídeos.